Senhor Espírito Santo, te damos graças por tudo o que estás a fazer. Glorificamos o teu nome. Te damos total liberdade, mais uma vez, Senhor. Não só para nos ministrar, mas acima de tudo, abrimos o nosso coração para ti nesta manhã, Senhor. Que possas vir falar com cada um de nós, que possas vir abrir os nossos ouvidos espirituais, que possas vir preparar o nosso coração para que ele seja uma terra fértil, para que esta palavra de ensino que tu nos vens trazer hoje, Senhor, possa ser revelação na nossa vida, nos possa trazer mudança, entendimento, coerência no viver, Senhor. E não nos esquecermos nunca que és o Deus Todo-Poderoso. Não há outro igual a ti. Não há outro que se compare a ti, nem sobre os céus, nem sobre a terra. E a ti nós rendemos a nossa vida, a ti entregamos os nossos sonhos, a ti entregamos os nossos planos. Tudo o que somos, tudo o que temos é teu, porque a nossa vida te pertence, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Fala connosco e nos enche da tua presença. É o que eu oro no nome de Santo Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Eu sei que muitos... A gente fez um vídeo hoje de manhã para colocar nas redes sociais, não sei se já colocámos ou ainda não, para aguçar o apetite, para fazer um spoiler sobre a ministração. Se o Senhor permitir, logo ao final do dia já vai estar no nosso canal do YouTube, porque hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. E a minha pergunta é para cada um de nós: o que é a Páscoa para ti? E se vocês forem ver no nosso canal do YouTube, todas as pregações de Páscoa começam sempre com a mesma pergunta: o que é a Páscoa para ti? E é por uma razão. Porque há momentos, há circunstâncias que fazem com que aquilo que hoje para mim tem um significado, amanhã possa ter outro significado. Porque a minha alma pode estar diferente. A minha alma pode não estar bem. Quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, qualquer problema, se alguém me vier contar que tem um problema e eu estiver bem e estiver firmado no Senhor, quando essa pessoa me vem contar um problema, o que é que eu faço? Eu sou a pessoa que moraliza mais essa pessoa. Não, isso não é nada. Agora, se a minha alma não está bem, quando essa pessoa vem contar-me com um problema, eu começo logo, oh não. E a gente entra no problema do outro e na dor do outro. Por isso a Páscoa, que é algo maravilhoso, se eu não estou firme no Senhor e eu não sei quem é Deus, eu posso não entender a Páscoa apenas como um dia que se comemora e não entender a Páscoa com a relevância que isso tem. E para alguns de nós pode ser apenas um feriado, porque na sexta-feira é feriado. Se calhar há quem trabalhe na mesma até tem mais movimento, quem trabalha por conta própria no feriado. Mas para quem trabalha por conta de outra, normalmente pode ser somente um feriado. Ou somente o dia em que a família se reúne para almoçar junto. E eu sei que se calhar agora começa aí uma dúvida na cabeça que é: mas porquê é que o pastor está a falar da Páscoa? Se nós não estamos a celebrar a Páscoa hoje. Então porquê é que nós estamos a falar sobre isto? Porque nós não estamos a celebrar a Páscoa. Hoje para nós, Arca, é um domingo em que nós celebramos a vida de Jesus. Celebramos o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário para nos trazer vida. Mas não celebramos a Páscoa. E a razão é muito simples. É que nós temos que perceber que o mundo está cada vez mais cheio de subtilezas que nos levam para lugares que parece que não são maus, mas a razão pela qual nós lá chegamos não é a mais certa. E o que a Bíblia nos ensina é que eu posso fazer tudo o que é certo, mas com a motivação errada. E eu não agrado a Jesus. Por isso é que o Senhor Jesus nos alerta, que diz que nos últimos dias, no dia em que alguns chegarem aos portais da glória, o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. E eles disseram: mas em teu nome eu libertei pessoas, em teu nome eu curei pessoas, em teu nome eu expulsei demónios, mas eu não te conheço. Porquê? Porque Jesus não estava, a essência de Jesus no seu coração. E a Páscoa é Jesus. Só que não é só a Páscoa. Todos os dias é Jesus. Todos os dias nós temos que viver essa Páscoa na nossa vida. Lembrar que Jesus deu a sua vida para que eu possa viver de uma forma diferente. E hoje nós não celebramos a Páscoa por uma razão muito simples. Porque nós celebramos a Páscoa todos os domingos aqui. Todos os domingos. Não há um domingo que não se fale de Jesus. Não há um domingo que não se fale da importância de Jesus. Mas na Páscoa, neste tempo de Páscoa, o mundo cristão, onde graças a Deus nós estamos incluídos,
celebra a morte e a ressurreição de Jesus, claro que isso é importante, isso é a matriz que nos define como cristãos. Se o Senhor Jesus não tem entregue o seu Espírito naquela cruz, se o Senhor Jesus não tem feito aquele percurso, aquela via dolorosa, como se ensina, até se entregar, nenhum de nós estaria aqui, porque não teríamos sido perdoados. Não teríamos sido remidos dos nossos pecados, ainda estaríamos a vaguear na escravidão do mundo. Mas há um detalhe que nós temos que perceber. É que a Páscoa não começou quando Jesus subiu à cruz. É exatamente o oposto. Jesus subiu à cruz naquele dia porque se comemorava a Páscoa. E o que o mundo tenta muitas vezes dizer é que é Páscoa porque Jesus subiu à cruz. Não. Jesus, para cumprir a palavra de Deus, para cumprir o que estava escrito, subiu à cruz no dia de Páscoa e não no outro dia qualquer. Não no dia de Pentecostes, nem no dia de Tabernáculos, nem no dia de Purim, em nenhum outro dia. Jesus escolheu aquele dia. Claro, objetivo, a redenção da humanidade. A minha redenção e a tua redenção. Sermos salvos, sermos curados, sermos libertos dos nossos pecados e não só. E como nós aprendemos na sexta-feira no nosso tempo especial de Emuná, termos a identidade de filho. Percebermos que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu se rasgou de alto a baixo e um novo e vivo caminho se abriu para podermos chegar ao Pai. Essa é a essência da Páscoa. Mas a Páscoa começou muito antes de Jesus. A Páscoa começou centenas de anos antes. Por isso é que Jesus, no plano de Deus, Deus escolheu a Páscoa para que a redenção da humanidade pudesse ter lugar. Se tu fores ao Google, a internet não tem só coisas más, amém? A internet tem coisas boas. Uma das coisas boas que a internet tem é que hoje em dia, por causa da internet e da facilidade com que nós temos acesso a muita coisa, quebrou-se o mito que o cristão não tinha tempo para orar. Não é? Porque hoje cada um de nós vai ao nosso telefone e vê quanto tempo passa no TikTok diariamente, quanto tempo passa no Facebook, quanto tempo passa no Instagram e quanto tempo passa na Bíblia. Por isso, o mito que a gente diz, eu não tenho tempo para orar, isso era de antes. Hoje acabou, graças às redes sociais, que a gente percebe que a gente gasta 1 hora em cada uma delas e 0 tempo com Deus. E é uma coisa que temos que mudar na nossa vida. Mas se nós formos ao Google e pesquisar, eu desafio-te, no final do culto, chega à casa, vai ao Google para pesquisar um pouquinho sobre a Páscoa e vais perceber que a data, ou as datas, em que o mundo cristão normalmente celebra a Páscoa, é uma data móvel. É uma data que varia entre os meses de março e abril, não é uma data fixa, porque foi uma data que foi estabelecida por um critério no Concílio de Niceia, acho que foi no século IV ou no século V, pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu que aquela data, entre aqueles 2 meses, uma data móvel relacionada com o quê? Com o equinócio da primavera. Consoante é o equinócio da primavera, consoante é a festividade pagando o carnaval, assim a Páscoa é mais para a frente, ou assim a Páscoa é mais para trás. Eu lamento informar, mas o meu Deus não tem nada a ver, nem com a celebração de carnaval, nem com o equinócio de primavera, e muito menos a ver com coisas móveis. O meu Deus tem coisas fixas. O meu Deus tem uma palavra que é uma só, ontem, hoje e eternamente, onde nós não colocamos nem um tilo, nem um acento, nada. Porque Deus é Deus sobre todas as coisas. E nós, como igreja, temos que ser coerentes. Pois nós não podemos só dizer, quando chegamos no final de outubro, no início de novembro, que Martinho Lutero estabeleceu uma reforma em que somos salvos pela graça e não pelas obras. Somos salvos não pelo dinheiro e pela graça de Jesus, em que ele diz só a graça, só a fé, só a Escritura, só um Senhor, só Jesus, as 5 solas de Martinho Lutero, e depois, nas outras coisas, nós irmos, perdoem-me a expressão, uma Maria vai com as outras. Todos vão para ali, eu também vou. Todos vão para ali, eu também vou. Eu quero ir para o céu. Eu quero cumprir a palavra de Deus e ser um exemplo daquilo que o Senhor me manda dizer. E muitas vezes nós cristãos caímos nestes erros. O que está aqui em causa não é a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. O que está aqui em causa é há uma Páscoa bíblica e há um calendário gregoriano que a humanidade criou porque lhe dá jeito para fazer algumas coisas. Mas a igreja que se move, costuma estar ali, eu vou mover ali montes de vezes para a Bíblia, a igreja que se move através da palavra de Deus não anda atrás de calendários gregorianos, anda atrás do calendário bíblico, o calendário daquele que em 6 dias criou tudo. Quando chegou ao 6º dia, olhou para ti e para mim, materializados na primeira criação, e disse: eis que é muito bom. Portanto, Deus diz que nós somos muito
bom. Então repete comigo. Eu sou muito bom aos olhos de Deus. Então, nós não podemos esquecer que Deus diz que nós somos algo muito bom, uma criação muito boa. Nós não somos um cão, não somos um gato, por muito bonitos e cheirosos que sejam, um periquito. Não somos. Somos homens e mulheres que o Senhor nos criou, como diz em Gênesis, lá estou eu, como diz em Gênesis, à sua imagem, conforme a sua semelhança. E como tal, o Senhor nos deu uma alma que tem a nossa mente, onde está a nossa vontade, onde estão as nossas emoções. E através da nossa mente nós podemos decidir o que é o certo e o que é o errado. E o que o Senhor nos aconselha sempre é: escolhe o certo, está lá em Deuteronômio. Escolhe o caminho da bênção e serás abençoado. É o que o Senhor nos diz. Então, debaixo desse caminho da bênção, nós temos que perceber, não há uma Páscoa judaica e uma Páscoa cristã. Há uma Páscoa bíblica que o povo judeu comemora de uma forma religiosa, sem tirar nem pôr. E que o mundo cristão, por causa destas coisas que dá muito jeito de fazer alguns calendários e dá muito jeito comercialmente falando, acaba por ser enganado e acaba por ir atrás do que não é o certo. E isto realmente é um sofismo onde o mundo vive, porque é mais fácil do que chegar a uma igreja e dizer assim: não, nós não fazemos isto porque não é o certo. E a pessoa que a vida toda se habituou a fazer algo, e as igrejas ficam com medo que as pessoas fiquem tristes, zangadas e mudem para a igreja do lado. Nós não temos medo que isso aconteça. O Senhor, quando criou a arca, uma coisa que o Senhor colocou no nosso coração foi que a nossa preocupação nunca seria, e a gente diz isto montes de vezes, nunca seria ter uma igreja cheia de gente, mas uma igreja com gente cheia de Deus. Porque isso é que faz a diferença na nossa vida. A multiplicação é algo que é o Senhor que nos traz. Em Atos o Senhor nos diz, eles partiam o pão entre eles, oravam nas casas e o Senhor acrescentava vidas todos os dias. Então nós não podemos pensar, deixar de usar a palavra de Deus da forma correta, com medo do que alguém pode gostar ou não gostar. Jesus não nos chamou para ter uma vida fácil. Jesus chamou-nos para sermos o sal e a luz do mundo. Fazermos a diferença onde nós estamos. Por isso nós não podemos deixar de fazer o que é certo só porque fica mais fácil para contrariarmos os que são os poderosos. E se nós lermos a Bíblia atentamente, nenhum de nós vai encontrar em nenhum dos 66 livros da Bíblia alguma referência ao equinócio da primavera ou uma festa móvel. Não. O que nós vamos aprender é que as fases da lua e o equinócio não têm rigorosamente nada a ver. E eu desafio-te a abrir a Bíblia comigo para aprendermos o que é a Páscoa. Abra a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Porque o Senhor diz-nos o que é a Páscoa. No livro de Êxodo, que é o livro que nos conta a saída do povo do Egito, quando o povo é liberto pelo Senhor. Vamos ler os primeiros 14 versículos, do 1 ao 14. Êxodo 12, do 1 ao 14. Em que o Senhor está a ensinar ao povo. O povo foi liberto. Lembram-se? O povo era escravo no Egito, era escravo do faraó. Foi liberto. Moisés foi usado pelo Senhor para libertar o povo. Então diz lá no verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu vou repetir. Esta é a Páscoa do Senhor.
E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. O Senhor definiu aqui claramente o que é a Páscoa. Definiu a Páscoa como uma celebração perpétua das festas mais importantes. A parte de Pentecostes, a parte de Tabernáculos, a Páscoa é uma das festas mais importantes da Bíblia. É uma das festas que o Senhor nos mostra como mais importantes. Porquê? Porque a Páscoa é aquela Páscoa que o povo celebrou quando pôs o sangue do cordeiro na ombreira da porta e naquela noite. Sabem porquê que o povo saiu de noite do Egito e não saiu de dia? Para simbolizar o sair das trevas para a luz. Porque tudo o que aquele povo fez já apontava para Jesus. Eles não sabiam que ia haver um Jesus. Eles não sabiam que o Messias viria umas centenas de anos mais tarde. Mas Deus, quando programou esta Páscoa, apontava para Jesus. Tudo aponta para Jesus no Antigo Testamento. Cada festa, cada profecia, tudo aponta para Jesus. Porquê? Porque Jesus é o Redentor da humanidade. Tudo o que aconteceu até Jesus foi a preparar o caminho, a preparar os corações, para que os povos do mundo pudessem entender que Deus escolhe, Deus transforma, Deus restaura e Deus leva até uma redenção, que é a redenção que Jesus nos pode trazer. E o povo judeu não sabia que estava a fazer isso. Ele apenas sabia que estava a ser liberto, estava a obedecer a Deus para poder ser liberto. Mas o que Deus nos mostra, a nós que temos o Espírito Santo, hoje, e conseguimos perceber através desta revelação que Ele nos dá, é que o povo estava a ser experimentado na sua fé para sair de um lugar onde, por muito difícil que fosse, estavam mais ou menos confortáveis, mas eles obedeceram a Deus e saíram. E isto aponta para Jesus. Aponta para nós sairmos das trevas, sairmos do mundo exatamente para Jesus. E é isso que Páscoa quer dizer. A raiz da palavra Páscoa, ou Pessach, como nós quisermos, quer dizer exatamente passagem, passar por cima, porque o anjo da morte passou por cima de cada casa que tinha o sangue lá colocado no umbral. E quando nós aceitamos Jesus, nós estamos a ser libertos, estamos a passar da escravidão do mundo para a liberdade em Jesus. E é isso que o Senhor quer. Porquê é que o povo foi liberto? Porque o Senhor disse que eles iam ser libertos para poder adorar a Deus. Quem não é liberto não pode adorar. Está preso no pecado, está preso nas tentações, está preso nos sofismas do mundo, não se consegue adorar a Deus. Mas quando se é livre, consegue-se adorar a Deus. O que Moisés foi dizer ao faraó da parte de Deus foi tão simples. Deus podia ter chegado a Moisés e dizer assim, olha, vai lá ao faraó e diz, se o meu povo não sair, eu destruo o Egito. Mas Deus não fez isso. Deus disse, vai ao faraó e diz, deixa sair o meu povo para que me adore. A única coisa que Deus espera de nós é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso é que é importante nós sermos livres na presença de Deus. Por isso é que é importante nós sermos homens e mulheres que se entregam na presença de Deus. E o faraó do mundo atual, porque o faraó do Egito tipifica o diabo, tipifica o senhor deste mundo, aquele que escraviza o mundo. E o faraó deste mundo quer nos escravizar para nós continuarmos a não adorar Deus como o povo que estava no Egito não adorava. É isso que ele quer. Por isso, para o mundo, o que interessa é cumprir uma data de calendário. O que interessa é uma data em que realmente fala que o Senhor Jesus foi à cruz. Mas depois também fala de coisas que são completamente loucas, que é tentar convencer cada um de nós que há coelhos no mundo que põem ovos. Eu digo-vos, honestamente, se encontrarem um coelho que ponha ovos, tragam-me porque eu vou ficar rico. Eu com certeza vou ganhar um prémio qualquer a cada um de vocês, porque os coelhos não põem ovos. E para mais de chocolate. E alguns já com recheio e outros com... Meu Deus do céu! Nem o Senhor, na sua multiforme sabedoria, se lembraria de um coelho pôr ovos. Mas o mundo vai neste sentido e as igrejas só falta porem lá os coelhinhos no altar. Meu Deus, ainda hoje estava a falar, a explicar a um irmão. Estávamos a falar dos coelhos da Páscoa
é que o diabo é tão sujo, tão sujo, tão sujo, que podia ter usado uma galinha e dizer que era a galinha da Páscoa. A galinha pintadinha, que põe os ovos e que não sei o quê. Só que ele quis criar uma coisa que é anormal e ainda por cima com um animal que em Levítico é considerado um animal imundo. Ou seja, tudo contrário à palavra de Deus, e o mundo quer-nos fazer, da mesma forma que o mundo nos quer fazer crer que, nem vou dizer aquilo que todos nós sabemos, que é normal que pessoas do mesmo sexo se casem, vivam e sejam felizes para sempre. E o mundo quer nos convencer daquilo que a palavra de Deus nos diz está errada, porque os tempos mudaram. Os tempos mudaram. De segundo a segundo o tempo muda, mas a palavra de Deus é a mesma. Amém. Não é porque o mundo hoje tem mais tecnologia, temos mais qualidade de vida, que a palavra de Deus está retrógrada. Retrógrada somos nós, quando não nos movemos na direção que Deus tem para nós. Isso é que é ser retrógrada e não está pronto. Mas eu também vos vou dizer uma coisa honestamente. Quem acredita que o homem pode vir do macaco também pode acreditar com um coelho, depois põe ovos. Já não digo nada. Depende da imaginação de cada um. Mas pronto. Mas, voltando aqui, a questão que nós temos que ter é, se calhar está na tua mente essa dúvida agora. Mas eu, normalmente, no domingo de Páscoa, almoço com a minha família, a gente se reúne porque é uma data festiva. O que é que eu faço, pastor? Mas eu estou em pecado, estou a ir contra Deus? Não. O meu conselho é, faz um belo almoço com a tua família. Diverte-te com a tua família. Não comas muito, que isso faz mal, mas come, diverte e, acima de tudo, aproveita essa refeição para que o nome de Jesus seja exaltado. Não interessa, é como o Natal. Jesus não nasceu a 25 de dezembro. A Bíblia nos diz claramente que Jesus nasceu entre setembro ou outubro, que foi quando a festa de tabernáculos se cumpriu. O mundo criou uma data com raízes pagãs, claro que é o 25 de dezembro. Nós não comemoramos o Natal, mas quando a gente se junta com a nossa família, o dia de Natal é o dia em que se fala de Jesus no mundo todo. Aproveitemos esse dia. Aquilo que o diabo programa, a gente reprograma com a palavra de Deus e falamos de Jesus. O diabo acha sempre que nos conduz para um lado qualquer, mas Deus é que conduz o diabo mesmo quando ele acha que não. Portanto, aproveita. Vais almoçar com a tua família? Almoça. Come amêndoas? Come. Queres comer chocolate? Come. É para Jesus, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. O Natal é uma festa bíblica? Não é. Podemos juntar-nos com a família? Podemos. O que é importante nós percebermos? O nome do Senhor Jesus é exaltado. Então, se é, tudo bem. Aproveita e fala de Jesus com os teus amigos, mas não do Jesus que ficou na cruz. A Páscoa não nos fala do Jesus que ficou na cruz. A Páscoa fala-nos do Jesus que foi à cruz, mas que 3 dias depois estava livre, foi ao inferno, trouxe as chaves do inferno e trouxe liberdade para o mundo todo. Fala do Jesus que saiu da cruz. É como no Natal. Não fales do menino Jesus que está nas palhinhas deitado, porque esse está ali inerte e não faz nada. Fala do Jesus que cura, que faz o cego ver, o coxo andar, o leproso ser curado. Esse é que é o Jesus que nos dá a vida. E esse é que é o Jesus que nós na Páscoa devemos falar. Porque a Páscoa é uma festa como nós vimos, que Deus estabeleceu connosco para entendermos que Jesus deu a sua vida por nós. Nada disto fazia sentido se Jesus não tivesse dado a vida por nós. Mas como Jesus deu a vida por nós, nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do vício, dos erros do passado. Somos, sim, homens e mulheres que em Jesus somos libertos e abençoados. Tudo o resto é o mundo a querer-nos criar aqui umas confusões para nós não ficarmos em paz. Quem é que nos abençoa? É a Páscoa? Não, é Jesus. A Páscoa, como nós vimos, é uma festa que o Senhor instituiu para lembrar o povo da sua libertação e, por isso, o Senhor escolheu a mesma festividade para que Jesus entregasse a vida por nós, porque é a mesma libertação. Enquanto que o povo no Egito foi liberto no seu físico, deixou de estar preso a uma geografia e pôde avançar pelo deserto, pôde ver coisas maravilhosas, chegar à terra que mana leite e mel, conquistar aquela terra, viver em paz. Nós somos libertos no Espírito, através do sacrifício de Jesus. Somos libertos dos grilhões que estão na nossa carne, como o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas. Somos crucificados com Cristo para sermos libertos e vivermos o melhor que o Senhor tem para nós. Porque a Páscoa é um tempo de amor. A Páscoa é um tempo em que nós devemos celebrar o amor de Deus nas nossas vidas, como o Senhor ensinou através da palavra que deu a Moisés. Então, o que eu tenho para dizer hoje, e hoje esta palavra é super rápida e super simples, é que nós temos que aproveitar a Páscoa para nos lembrarmos, a nossa Páscoa não é esta Páscoa. Nós vamos celebrar a nossa Páscoa, se o Senhor o permitir,
se estivermos vivos no dia 21 de Abril, porque é o domingo mais próximo da Páscoa deste ano. Porque como a Páscoa tem uma data fixa pelo calendário bíblico, a Páscoa é este ano, porque este ano, como é um ano bissexto, os calendários rodam todos um pouquinho. O calendário bíblico, a Páscoa este ano celebra-se, porque é uma festa que não demora um dia só, celebra-se a 22 e a 23 de Abril. É uma segunda e uma terça-feira. E nós, por uma questão de facilitar a nossa vida, celebramos a Páscoa no domingo imediatamente antes, dia 21 de Abril. Então, no dia 21 de Abril, nós aqui na Arca, se o Senhor nos permitir, vamos ter uma festa de arromba. Não pela Páscoa, mas para celebrar a vida que Jesus nos deu. Vamos ter as nossas crianças a trazer uma pequena apresentação para nós, cheias de alegria, cheias de graça, cheias da presença de Deus, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que o Senhor Jesus quer. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos famílias livres. Porquê é que nós oramos pelas famílias durante 31 dias em março? Porque o Senhor nos disse, desde o início, temos que tirar um mês no ano para prepararmos, orar pelas famílias. E o que o Senhor colocou no nosso coração foi sempre o mês de março. Porquê? Lá está, porque entre março e abril nós acabamos por estar na Páscoa e nós normalmente aproveitamos o mês de março. Porque famílias fortes fazem igrejas fortes. Famílias fortes transformam nações. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, no mês passado, a França colocou na sua Constituição que o aborto é um direito. Ou seja, já não bastava haver uma lei que não penaliza e que até promove, mas a França colocou na sua Constituição, ao mesmo nível do direito à habitação, mas não me parece que toda a gente tenha casa em França. Ao mesmo nível da educação, e não me parece que toda a gente tenha educação em França. O que a gente vê é que muitos imigrantes vivem em condições subhumanas de educação e de habitação e de saneamento básico lá. Estou a falar da França, mas podia estar a falar daqui, que é exatamente a mesma coisa. A educação, a habitação, a saúde e o direito à liberdade. E eles juntaram estas 4 coisas. Ao mesmo nível, o direito a matar o próximo. Porque um bebê é um próximo. E nós nunca poderemos aceitar. Agora vejam a maldição em que um país incorre quando põe isto. A Constituição é como se fosse as leis sobre as quais fazem jurisprudência para tudo o que são as restantes legislações que o país possa ter. E é um país que acabou de dizer que eu posso matar alguém se me der jeito. Ou seja, sendo um pouquinho mauzinho, se eu for na rua e me apetecer matar alguém, não posso, porque sou preso. Mas se eu quiser matar alguém que não se pode defender e que está na barriga de uma senhora, eu já posso e não sou preso. Vocês estão-me a ouvir dizer isto, mas eu não sou insensível às dificuldades das senhoras que tomam as decisões de fazer isso. O que eu sou sensível é que o Estado tinha a obrigação de dar uma alternativa para que não fosse obrigada nenhuma mulher a fazer isso. O Estado tinha que dar uma alternativa económica, financeira, familiar, para que a mulher não fosse obrigada, para sobreviver muitas vezes, a ter que fazer uma coisa que ela sabe que é errado, mas é o único escape que ela tem. E em vez de porem lá na Constituição, quem diz lá diz cá, que é uma questão de tempo, vai chegar, porque o mal está-se a alastrar. Amém? Porque o Senhor nos diz na sua palavra que nos últimos dias viram coisas que nunca nenhum de nós sequer imaginou que iriam ouvir. E em vez de um Estado colocar ao mesmo nível das outras coisas a morte de um inocente, o Estado devia dizer ali, era mais uma linha que é: o Estado assume a responsabilidade de cuidar de todo o ser vivo para que nada lhe falte. Isso é o que um Estado deve fazer, em vez de se gastar dinheiro em milhões de coisas que não servem para nada. Mas porque a Páscoa nos fala de vida, nós não podemos deixar de falar destas coisas. Porque Jesus, quando subiu àquela cruz, foi por mim e por ti. E Jesus nunca pensou assim. Se Jesus tivesse pensado se algum de nós valia a pena, eu tenho dúvidas que Jesus subisse à cruz, porque nenhum de nós vale a pena. Nós não somos dignos do seu amor, nós não somos dignos do sacrifício que Jesus fez naquela cruz, nós não somos dignos da humilhação que Jesus passou naquela cruz, nós não somos dignos de Jesus colocar uma coroa de espinhos na cabeça. Dores horríveis que Jesus passou. Jesus abriu os seus braços de vontade para ser crucificado, para serem espetados os cravos
Nós, quando espetamos uma farpazinha de madeira no dedo, a gente grita e aquilo dói. E andamos 3 dias a soprar no dedo. E Jesus não se lamentou um único minuto. Jesus esteve na cruz, sem roupa. Pensa, para mim e para ti seria difícil estar exposto. Agora pensa isto para um homem de uma cultura judaica, que tem um rigor com a sua identidade. E Jesus, quando lhe tiraram a roupa, foi a mesma coisa que lhe dizerem, estamos a tirar-te a tua identidade. Só que eles não sabiam, no mal disso tudo, eles estavam a cumprir a palavra de Deus. Eles estavam a cumprir o propósito que Deus tinha para aquele povo. Mas mais do que aquele povo, eles estavam a cumprir o propósito que Deus tinha para cada um de nós. Por isso é que a Páscoa que hoje se comemora é uma Páscoa que não faz menção a nada de Deus. Não faz menção ao propósito de Deus. Claro que se fala de Jesus, claro que se fala que Jesus subiu àquela cruz, mas não se fala da abrangência do Evangelho com o Antigo Testamento. E o que a Bíblia nos ensina é que eu só consigo entender o novo se o velho for a base, a infraestrutura que eu tenho de palavra. Porque é no Antigo Testamento, com todas as profecias que foram lançadas sobre cada um daquelas personagens, que eu consigo perceber em cada um como eu posso ser. Tu e eu podemos ser homens e mulheres com uma fé tão grande ou maior que a de Abraão. Porquê? Porque Jesus nos permite fazer isso. Porque o Espírito Santo nos permite fazer isso. Deixa-me contar-te uma história sobre Abraão. Eu não estou a desviar. Deixa-me contar-te uma história sobre Abraão muito interessante. Para veres como Deus faz coisas que nós às vezes não conseguimos entender. Quando o Senhor vai ter com Abraão, lhe diz que lhe vai dar um filho. E Abraão era um homem já perto dos 100 anos. Sabia que isso era, às leis naturais, impossível. Quando Abraão vai ter com ele, a Bíblia nos diz que ele chamou Abraão para fora da tenda e lhe disse que ele iria ter uma descendência tão numerosa como as areias da praia, as areias da terra, descendência física, e iria ter uma descendência espiritual tão grande como as estrelas do céu. E nós conhecemos esta passagem e ouvimos esta passagem e estamos habituados a ouvir esta passagem. Mas há um detalhe que a gente às vezes se esquece. É que se nós formos ler a Bíblia com atenção, nós percebemos que quando o Senhor foi ter com Abraão e lhe pediu para sair da tenda e lhe disse para ele contar as estrelas, era de dia, não era de noite. E Deus mostrou o que é Abraão. A tua visão não vê o que a minha visão vê. Mas a minha visão vê as estrelas, porque fui eu que criei aqueles lumeiros todos nos primeiros 5 dias da criação. Quando tu não existias, mas quando o meu filho Jesus já existia, eu criei as luminárias todas que estão no céu. Eu criei o Sol, eu criei a Lua, eu criei os outros planetas todos. E o que tu não vês, que é a tua descendência espiritual, porque nem a física tu consegues ver. O que o Senhor está a dizer a Abraão é, a espiritual tu não vês, mas eu estou-te a dizer, estou-te a dar a minha palavra da tua descendência espiritual. E hoje nós estamos aqui como descendência espiritual de Abraão. O homem que não sacrificou o seu Isaac porque Deus não permitiu, mas no coração dele, ele disponibilizou-se a entregar o que ele tinha de mais precioso. Porquê? Porque Jesus era o que Deus tinha de mais precioso, o seu único filho, e ele o enviou, como diz em João 3,16, para que todos nós que nele queremos não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Deus amou-nos de tal forma que enviou Jesus. Jesus podia ter feito... Deixa-me dizer isto de outra maneira. Se Jesus não tivesse ido à cruz, o ministério de Jesus continuava o mesmo. As pessoas tinham sido curadas, os cegos tinham visto, os paralíticos... Porque tudo aconteceu antes da cruz, amém? Então, Jesus poderia ter feito tudo e no dia em que foi ao jardim do Getsemane, Jesus podia ter dito, não, este cálice é doloroso e eu não quero. Mas Jesus decidiu sim. Só que ao decidir sim, Jesus não foi apenas um homem que teve um ministério durante cerca de 3 anos e meio, onde os leprosos foram curados, onde os cegos ganharam visão, onde os mortos ressuscitaram. Não. Jesus foi aquele que marcou o mundo de tal forma que hoje nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. Não estamos depois de Confúcio, não estamos depois de Maomé, não estamos depois de Buda, não estamos depois de ninguém.
O mundo, mesmo nos seus erros, com este calendário gregoriano, percebeu que Jesus marcou uma mudança no que era o antes e no que era o depois. E é isso que é o espetacular de Jesus. Por isso é que mesmo hoje, sendo um dia de Páscoa, que é uma Páscoa que o mundo comemora, mas que não está intrinsecamente ligado com a festa bíblica da Páscoa, nós não podemos deixar de falar de Jesus. Nós não podemos deixar de referir o amor de Jesus por cada um de nós. Nós não podemos deixar de referir... E deixa-me dizer-te uma coisa. Talvez, às vezes, a gente às vezes faz coisas erradas, amém? Ou sou só eu que faço coisas erradas? A gente às vezes diz coisas que não deveria dizer. A gente às vezes tem comportamentos que não deveríamos ter. Nós às vezes não damos o devido valor a quem está ao nosso lado. Nós muitas vezes não damos sequer o devido valor ao sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Mas deixa-me dizer-te uma coisa que é um ensino simples que Jesus nos deixa quando Jesus estava na cruz. O que a Bíblia nos ensina é que quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus estava ladeado por dois bandidos, 2 ladrões, 2 assassinos, 2 homens que tinham sido culpados de crimes e que iriam ser mortos pela morte na cruz, que era uma morte que se fazia, que se usava naquela altura para quem era criminoso, e eles consideraram que Jesus era um criminoso. E enquanto que um continuou com o coração mau que sempre teve, e zombou de Jesus e dizia-lhe: se és o Messias, porque é que não saltas da cruz e não resolves isto tudo? O outro, que um dia teve um coração mau, foi constrangido pela presença de Jesus. Porque quando nós estamos perto de Jesus, a santidade de Jesus nos constrange. O amor de Jesus nos constrange. Não é possível nós ficarmos iguais. Se nós estamos ao pé de Jesus, se nós conseguimos orar, se nós estamos um pouquinho a adorar Jesus, nós não somos mais os mesmos. Alguma coisa muda em nós. Há uma santidade que exala de Jesus. Há um amor tão grande, um amor incondicional de Jesus, que exala dele de tal forma que nos contagia. E nós absorvemos um pouquinho disso. E esse bandido que estava de um dos lados de Jesus foi constrangido pelo amor de Jesus. Foi constrangido por perceber que um inocente estava ali, enquanto que um criminoso tinha sido solto no lugar dele, para que alguém ganhasse votos e fosse eleito nas próximas eleições e continuasse o poder a multiplicar o poder e por aí fora. E o que este homem diz é o quê? Não faças isso. Não vês que ele é o Filho de Deus? Não vês que ele é o Messias? Um homem que não o acompanhava. Ele não acompanhava as cruzadas de Jesus, ele não acompanhou o Messias de Jesus, mas ele foi constrangido de tal forma. E o que é que Jesus lhe disse? Ainda hoje, tu e eu nos veremos no céu. Este homem foi o primeiro homem a entrar no céu. Foi o primeiro homem a acompanhar Jesus no céu. Precisou de vir à igreja? Precisou de fazer a oração que nós fazemos, que está estabelecida na Bíblia, de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador? Não. Ele estava ao lado do Senhor. E ele reconheceu o senhorio de Jesus ali. Reconheceu que ele era o seu Senhor, que ele era o seu Salvador. E da mesma forma que ele foi tocado pelo coração de Jesus, Jesus viu o coração dele, porque o Senhor vê. O Senhor sonda os nossos corações e perscruta as nossas mentes. E a partir desse momento, o coração daquele bandido não foi mais o mesmo. Por isso, sendo Páscoa ou não sendo Páscoa, celebrando ou não celebrando a Páscoa, se de alguma forma no teu coração há alguma coisa que te faça pensar: eu não posso estar com esse Jesus, deixa-me dizer-te uma coisa: estás enganado ou enganada. Tudo podemos naquele que nos fortalece, desde que o nosso coração seja um coração que se renda a Ele. Desde que hoje, por exemplo, nós possamos renovar a nossa aliança com Jesus. Desde que hoje, por exemplo, eu possa dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu me arrependo da minha vida. Eu não quero mais voltar a viver a mesma vida. Não quero mais voltar a viver no mesmo pecado. Não quero mais voltar a viver na mesma escravidão do mundo. Eu quero ser um homem ou uma mulher livre. Não há nenhum ritual aqui. Não há nenhuma varinha mágica do Harry Potter. Há um Jesus que deu a vida por nós. E o sangue de Jesus é um sangue poderoso. Quando nós fazemos uma ferida nas mãos, como eu disse há pouquinho, quando espetamos uma farpazinha de madeira nas mãos, que nos dói,
mesmo que saia sangue, o nosso sangue não tem valor nenhum. Quer dizer, tem valor porque para podermos ajudar alguém que precisa de sangue, e é bom nós sermos homens e mulheres que dão sangue a pessoas que têm essa necessidade. Eu já tive essa necessidade na minha família e graças a Deus houve pessoas que se ofereceram para dar sangue. Mas o nosso sangue não faz mais do que isso. O nosso sangue, a única coisa que faz é ajudar a que o organismo de alguém possa ser recuperado fisicamente. Mas o sangue de Jesus é o sangue que nos liberta da nossa escravidão. O sangue de Jesus, enquanto no Antigo Testamento o povo colocou lá o sangue na ombreira da porta para que os primogénitos não morressem e o anjo passasse por cima, como nós lemos ali no livro de Êxodo, hoje nós não precisamos de colocar o sangue de Jesus em lado nenhum, porque o sangue de Jesus está no nosso coração. Amém. Quando nós temos o coração tão entregue como o deste bandido, nós deixamos de ser, perdoem-me a expressão, bandidos do mundo, para sermos homens e mulheres resgatados pelo sangue do Cordeiro. E quando nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro, o que eu vos posso assegurar é que não há limites para nós. Nós não temos mais limites. Aquilo que parecia impossível passa a ser possível. Aquilo que era difícil de crer que pudesse acontecer, em Jesus nós podemos crer que pode acontecer. Cada um de nós que está aqui tem com certeza testemunhos de milagres que Deus tem feito na sua vida, que Jesus tem feito nas nossas vidas. Mas o que eu vos posso assegurar é que aquilo que Jesus fez é pouco comparado com o que Ele pode fazer por cada um de nós. Porque Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E tu perguntas-me assim agora, mas pastor, mas o que é que isto tem a ver com a Páscoa? Tem tudo. Porque se não houvesse a libertação do povo do Egito, Jesus não tinha entregue a sua vida por cada um de nós. E quando Jesus entregou a sua vida, posso dizer uma coisa com total transparência e à vontade. Para mim é-me absolutamente indiferente que o mundo celebra ou não celebra hoje a Páscoa. Não muda nada na minha vida. Não transforma nada na minha vida. Não transforma nada na minha casa, na vida dos meus filhos. Não muda rigorosamente nada. O que muda é a concepção e a percepção que eu e a minha casa temos. Que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Até podemos, amanhã, chegar a um ponto tal que a liberdade religiosa não nos permite mais abrir uma igreja ao domingo, não nos permite mais celebrar uma Páscoa, celebrar tabernáculo, celebrar Pentecostes, não nos permite mais estarmos juntos em oração. Mas no meu coração, a lei nunca me vai impedir de adorar o Jesus que deu a vida por mim. E é isso que faz toda a diferença. A forma como nós nos envolvemos, a forma como nós queremos que esse Jesus faça alguma coisa na nossa vida. Como eu disse há pouquinho, no dia 21 de Abril, nós vamos celebrar a Páscoa. Estão todos convidados para estar presentes, estão todos convidados para vir, não com a melhor roupa, porque Jesus estava sem roupa, mas para virmos com o melhor coração, um coração pronto para receber o que Jesus tem para cada um de nós. Porque a maior dádiva que Jesus pode dar a cada um de nós não é a nossa provisão financeira, que é importante, claro. Não é a nossa provisão física, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Claro que é bom. O mais importante é eu saber que se eu seguir Jesus, eu não só poderei um dia entrar nos portais da glória e ouvir o Mestre dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, que é a frase que eu anseio ouvir um dia, é essa. Mas além disso, eu sei que enquanto eu viver neste mundo, o Senhor vai poder usar a minha vida para que outros conheçam Jesus. E é isso que cumpre o que é o nosso chamado como cristãos e o nosso propósito. Todos nós como cristãos temos um chamado e um propósito. Uns já sabem, outros não sabem. Aquele que ainda não sabe qual é o seu chamado e o seu propósito, o conselho que eu dou é: busca daquele que é bondoso, que é Jesus, para saberes qual é o teu chamado e o teu propósito. Nós ontem, no nosso tempo de oração, vou fazer aqui um parênteses, ontem no nosso tempo de oração pelas famílias, orámos, o ponto era orar pelas crianças que se tornariam jovens e que um dia poderiam querer ser missionários. E que nós, como pais, se calhar a primeira tentação ou a primeira tendência seria dizer não, porque é uma vida de risco. Porque quem é missionário vai para países onde muitas vezes não há liberdade, para países onde não se pode andar com uma Bíblia debaixo do braço, que senão é-se morto.
para países onde é tão crime deitar uma pastilha elástica no chão como levar a Bíblia. E sabemos que há homens e mulheres que dão a sua vida a fazer isso. Dão a sua vida porque um dia Jesus deu a vida por eles. E eles percebem essa importância. Mas nós oramos também porque nós podemos ser missionários na nossa casa. E Jesus chama-nos em primeiro lugar para nós sermos missionários na nossa casa, missionários no nosso prédio, missionários na nossa rua, missionários na nossa escola e missionários no nosso trabalho. Que onde nós formos, o bom perfume de Cristo possa ir connosco. Que onde nós formos... Por isso é que eu disse, vais almoçar com a tua família hoje no dia de Páscoa? Fantástico. Aproveita. Mas não comas só. Fala de Jesus. Fala que há um Jesus que nos deu vida e que nos permite hoje estarmos a celebrar através daquilo que o mundo definiu como o calendário pascal. Porque nós vamos celebrar a 21 de Abril. E a partir de 21 de Abril, nós vamos contar 50 dias para celebrar Pentecostes. Tudo porque Deus criou um plano de redenção da humanidade. Amém. Podemos ficar de pé para nós terminarmos, para orarmos. Nós não queremos de forma nenhuma trazer peso a quem não tinha este entendimento que a Páscoa não é uma celebração romana. A Páscoa é uma festa que Deus instituiu. E como nós lemos no livro de Êxodo, é uma festa perpétua. Quando o Senhor nos diz que algo é perpétuo, quer dizer que é algo que tem que durar para sempre. Porquê? Porque Deus precisa disso? Não. Porque nós precisamos disso. Quando nós celebramos algo de uma forma perpétua... Deixem-me dizer-vos uma coisa. Um exemplo que pode parecer absurdo, mas que talvez nos ajude a entender. Porquê é que nós celebramos o aniversário? Porquê é que nós celebramos os nossos aniversários ou dos nossos filhos? Porquê é que nós celebramos os aniversários da nossa família? E celebramos perpetuamente. Enquanto nós formos vivos, nós celebramos. Porquê? Porque são pessoas importantes para nós e são datas que marcaram coisas na nossa vida. Quando um filho nasce, a data está marcada. Quando nós nos casamos, a data está marcada. E nós celebramos estes aniversários. Isso faz alguma diferença? Se eu não celebrar e se eu me esquecer, faz alguma diferença? Muda alguma coisa na minha vida? Não muda nada. Mas o importante é eu celebrar porque é algo que é importante. Com Deus não é de forma diferente. Deus não deixa de ser Deus porque eu não celebro a Páscoa, ou não celebro Pentecostes, ou não celebro tabernáculos. Deus continua, como diz o profeta Isaías, no seu alto e sublime trono. Deus não muda nada, mas Deus sabe que quando eu não celebro estas coisas, eu vou-me afastando da sua presença e vou ficando mais próximo daqueles que dizem que eu posso matar se me der jeito. Daqueles que dizem que eu até posso roubar se me der jeito. Daqueles que dizem que eu posso mentir desde que não faça mal a ninguém. Quando a Bíblia nos diz que o diabo é o pai da mentira. O meu pai é Deus. O diabo não pode ser o meu pai porque eu não quero. E um dia eu disse que não queria mais que ele tivesse direitos nenhum sobre a minha casa nem sobre a minha vida. No dia em que eu escolhi aceitar Jesus, no dia em que há 20 anos atrás, eu disse não para o homem que eu era, mas sim para o homem que Jesus sabe que um dia ainda vai ser. E é isso que nós temos que perceber. Não interessa se é Páscoa bíblica ou não Páscoa bíblica. Que hoje a gente possa aproveitar, que a gente hoje possa ter este tempo de introspeção e perceber só um é digno, que é Jesus, porque deu a vida por nós. Podemos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, muito obrigado porque deste a vida por mim. Muito obrigado porque sem eu merecer desta vida e mudaste-me, transformaste. Muito obrigado, Senhor, porque desta vida por cada um dos meus irmãos nos tens transformado. Muito obrigado, Senhor, por cada gota de sangue que verteste naquela cruz. Porque esse sangue nos redime e nos perdoa e nos salva. Muito obrigado por cada humilhação que tu sofreste ali, porque era eu que devia lá estar. Obrigado quando tu te fizeste maldição pendurado naquele madeiro. Era eu que lá devia estar, mas tu levaste as maldições por mim. Obrigado, Senhor, por cada uma das 39 chicotadas que tu levaste, para que eu hoje pudesse ter cura, pudesse ser salvo, pudesse ser redimido do pecado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que não se esgota. Obrigado, Senhor, por cada vez que eu
eu falho, tu vais lá, tu me resgatas do monturo e me fazes sentar nos lugares celestiais junto a ti, Senhor. E estamos a falar de algo que não tem preço. É impossível eu pagar. Por muito que eu te ame, Senhor, por muito que eu te sirva, por muito que eu faça, eu nunca poderei pagar, porque é um valor incalculável. A vida do santo, por mim e por cada um dos meus irmãos. E hoje nós nos entregamos nas tuas mãos, Senhor. Hoje te pedimos perdão dos nossos pecados. Hoje te pedimos perdão das nossas falhas. Hoje te pedimos que nos enchas da tua graça, Senhor. Que o teu favor possa vir sobre as nossas vidas. Hoje te pedimos que possas mudar a nossa mente, Senhor. Muda a nossa mente, muda o nosso coração. Se em algum de nós há um coração de pedra, Senhor, que possas hoje transformar num coração de carne, num coração que espera em Ti, somente em Ti, Senhor. Eu oro declarando, Senhor, que o mundo não nos alcançará. Eu oro declarando, Senhor, que essas coisas erradas do mundo não nos alcançarão. Eu oro, Senhor, declarando que esses conceitos e preconceitos do mundo errados, que são contrários à palavra de Deus, não entrarão nas nossas casas, não entrarão nas nossas mentes, não entrarão nos nossos corações. Guarda os nossos corações, Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda os nossos filhos, guarda os nossos netos. Eu oro pelos filhos dos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos. Guarda-os, meu Deus. Guarda-os debaixo das tuas asas, Senhor. Que o inimigo não os alcance, não lhes toque e que haja uma geração a seguir à nossa, Senhor, que possa continuar a ser santa, a ser pura, a ser contagiada pelo Teu amor e pela Tua santidade, Senhor, para que o mundo possa conhecer que há apenas um que é digno, que é Jesus de Nazaré, o Santo, o Filho do Deus vivo, Tua vida por cada um de nós. Vem salvar, Senhor, aquele que precisa de ser salvo. Vem nos purificar nesta manhã, Senhor. Te adoramos, Senhor.